Olá, está no ar o CMC-TV em Destaque deste 21 de fevereiro. Durante a próxima hora, acompanhe aqui um pouco da programação diária da CMC-TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível pelo canal 893 da Bell Fibe. Hoje, nos destaques, acompanhe as notícias da pandemia no Canadá, a opinião dos canadianos sobre a polêmica que levou à renúncia da governadora-geral Julie Payette, uma entrevista ao deputado provincial Rudy Cazeto e o fado em homenagem aos profissionais de saúde alivia a tensão nos hospitais em Portugal. Isto e muito mais para ver logo após um breve intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Smiles from Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Começamos o programa de hoje com as informações sobre a pandemia da Covid-19 no Canadá. A maior preocupação das autoridades de saúde no momento é o agravamento dos contágios por causa das novas estirpes do coronavírus. Os números da pandemia passaram a ser uma espécie de mantra diário das sociedades globais. A cada dia, centenas de novos casos servem para medir o pulso da situação. Os especialistas apontam, contudo, para a fragilidade dos números que podem não estar a fazer um retrato fiel da situação. A teoria de que os números não correspondem à realidade é reforçada por um estudo recente feito nos Estados Unidos. A análise conclui que o total efetivo de casos norte-americanos é 5 vezes maior do que o total reportado. No Canadá também há peritos a dizer que os valores oficiais não espelham a real situação epidemiológica. O problema está, em grande parte, na falta de sinais da doença. Há quem tenha poucos ou nenhum sintomas, não fazendo por isso o teste à Covid-19. Há mesmo quem escolha não proceder ao diagnóstico por outro motivo qualquer. A agravar o cenário, a escassa capacidade de testagem e o acesso limitado a cuidados de saúde que também dificultam uma identificação plena do número de casos no Canadá. Enquanto isso, o combate à pandemia prossegue com os olhos postos não só na testagem, mas também na vacinação. Em Ontário, os especialistas têm defendido uma administração de doses mais agressiva para impedir uma terceira vaga. Na província vizinha de Manitoba, o Executivo planeia comprar doses à margem do Governo Federal para imunizar a sua população. A Direção-Geral da Saúde reitera a importância de uma vacinação em massa para travar os contágios, mas alerta que há riscos de uma terceira vaga da pandemia no país. O organismo alertou para a transmissão comunitária de várias mutações mais contagiosas do vírus no Canadá. Já foram detectadas no país as estirpes britânica, sul-africana e brasileira. Todos os dias, o Jornal da Noite Canadá, na CMC-TV,
traz as principais notícias da atualidade canadiana. Acompanhe agora alguns dos destaques recentes. O governo canadiano confirmou a chegada de um dos maiores carregamentos de vacinas da Pfizer e BioNTech. Uma alteração na produção na Europa levou o país a receber remessas significativamente pequenas durante um mês em relação ao acordado entre as empresas de biofarmacêutica e o governo federal. De acordo com a Agência de Saúde Pública do Canadá, são 400 mil doses já previstas na contratação e outras 475 mil pelo atraso da fábrica de produção na Bélgica. A agência avança que o país vai receber cerca de 450 mil doses semanais até ao início de abril, altura em que prefaz as 4 milhões de doses estabelecidas no contrato. O primeiro-ministro Justin Trudeau já veio anunciar melhorias significativas nas próximas semanas e, em especial, para o mês de abril, onde se espera até 1 milhão de doses semanais. Mas, pela primeira vez, podem calcular-se o número de doses a serem administradas com base em 6 injeções por frasco, em vez de 5, como tem sido feito até agora. Especialistas de saúde pública em Toronto dizem que os grupos étnicos devem ser prioridade no plano de imunização das províncias do país. Os dados garantem que cidadãos do género trabalham em áreas como a manufatura, a distribuição e a indústria de serviços e ainda usam, na grande maioria das vezes, o transporte público para o trabalho. Os dados mostram também uma taxa mais alta de casos positivos e maiores taxas de hospitalização dentro do grupo em causa. O Canadá tem diminuído no número de casos diários, mas as novas variantes da Covid-19 encontradas no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul já chegaram ao país e são altamente contagiantes. Até agora, 8 províncias já registaram as novas estirpes. Ainda assim, os especialistas em infecciologia no país estão otimistas no controle das variantes entre as vacinas já aprovadas e as vacinas ainda por aprovar. A confiança dos canadianos nos cientistas, académicos, executivos ou nos meios de comunicação social sobre a pandemia e a vacina mostra uma queda em relação ao ano passado. Quem o diz é a empresa de comunicações Edelman, após uma recente pesquisa. De acordo com a Edelman, a confiança nos cientistas e especialistas caiu 6 pontos em comparação à mesma pesquisa no ano passado, ao passo que nos especialistas académicos caiu 16. Já os executivos caíram 5 pontos na hesitação dos canadianos e os jornalistas 4. Além disso, a pesquisa mostrou que metade dos canadianos estão descrentes no que a honestidade de líderes empresariais diz respeito. Já 46% apontam o mesmo comportamento nos líderes governamentais. O estudo diz ainda que a pandemia veio dificultar o número de fontes e informações confiáveis, verificadas em apenas 1 em cada 5 canadianos. Falamos agora sobre o Orçamento Provincial de Ontário. Recentemente, o deputado Rudy Cazeto, do Partido Conservador, esteve à conversa com a jornalista Teresa Lencastre sobre este assunto. Today we have with us Rudy Cazeto, member of the Provincial Parliament of Ontario for Mississauga Lakeshore and also Parliamentary Assistant for Internal Audits to the President of the Treasury Board and Minister of Finance, Peter Bethlen-Falvey. I hope I said everything right. Perfect. So, Mr. Cazeto, I would like to begin by talking about the 2021 budget. We know that the government of Ontario already started the process of preparing it. So, would you say that it will be a budget like never before? I think it will be a budget like never before. It will be more of a recovery budget. I'll be honest, I've been doing budget consultations for over a week from morning to night, listening to the people of Ontario, what they would like to see in the 2021 budget. Like if you look at compared to last year's 2020 budget, we've already increased our spending by $25 billion more. Like that is an incredible amount of money that will be spent going forward to improve the province of Ontario and the recovery, of the province and worldwide. You see how the pandemic has hurt us all worldwide. I'm not sure how it's hit in Portugal. I know that my background's Italian, and I know that it hit Italy very hard. So I imagine it hit Portugal as hard as it hit Italy as well. So, it's going to be difficult, but we have to, I agree in spending money on a rainy day, and today is a rainy day. I think that when you're in good times, you should put money away
for the rainy day, which is occurring right now. So that's the nice thing about our government. As soon as we got elected in 2018, we had started to find savings in government. So when these rainy days like today, like COVID-19 come, we were able to spend money where we're supposed to be spending it, on healthcare, on long-term, on the recovery of small businesses, in our schools. And that's what we've done as a government. Mm-hmm. Would you say that this increase of spending will somehow mean a sacrifice for the population of Ontario? Well, right now, we hope that we're not going to have to increase our taxes for the people of Ontario. We're looking at finding savings in government, and that's what I'm doing at the Treasury Board in internal audits. We're finding much more efficient ways to work in government. It's bringing the rigor of business into government, because if you look at a business, if they overspend, they go bankrupt. A province or a country doesn't do that, they increase taxes. So we have to find those savings in government, and that's what we're doing. And, we're so lucky to have Peter Bethlenfaldy as the president of the Treasury Board and the Minister of Finance. Peter comes from, a broad, background in finances. So, to have, we're fortunate. I'm just going to say we're fortunate to have Peter, because if Peter cannot get us out of this, no one will be able to get us out of this in the province of Ontario. Okay. We know that the 2021 budget will be delivered by March 31st, but could you walk us through the main stages of the process? What has been done so far and what still needs to be done? Well, like I said, we're working right now. We're consulting with our community across, from healthcare to long-term care to education, mental health. Mental health is a big issue that has been coming up through our consultation, because, let's be honest, it's been hard for people, being, stuck in their home, our children too, So these are things that we've been working on in the budget. I can't tell you exactly what will be in the budget because we're still consulting, and, and we're going to leave that up to at the end of March when we do present the budget. But it will be a very robust budget, and I think it will touch on everybody's needs in the province of Ontario. I don't know if you want to leave a final message of hope for our Portuguese audience. Well, you know what? I want to thank the Portuguese community for everything they've contributed to this country. They've done a lot for us. And I know here in Mississauga Lakeshore, we have a lot of Portuguese as well. And I want to thank them for everything they do day in and day out. And let's keep united together and let's get through COVID-19. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ainda sobre finanças, vamos agora a mais um segmento, empresas e negócios, com a contabilista Filomena Silveira. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant, e hoje estamos aqui outra vez no meu programa e vamos falar de planeamento e identificar objetivos e áreas-chave da sua empresa. Primeiro, o que se deve compreender é para se falar num objetivo ou por um objetivo, temos que considerar um certo método que é que nós chamamos SMART. O que é SMART? SMART é a palavra de SMART, cada letra tem um significado e nós usamos este método para identificar um objetivo específico. Portanto, específico é uma palavra que é usada por quando estamos a pôr um objetivo, tem que ser específico. Se não for específico, não se consegue, vai falhar. E um exemplo é, por exemplo, um empresário diz ao seu gerente: vais fazer portanto, o meu objetivo para este mês é um tanto de faturação com um número específico. Portanto, pode ser $5.000, pode ser $20 milhões, o que for. Mas se o empresário não der um número específico ao gerente e se, por exemplo, em vez de ser específico, diz: portanto, este mês tu vais faturar o máximo possível. Portanto, não é específico, porque o máximo para mim pode ter um significado, para si pode ter outro significado. Portanto, vai falhar de certeza no fim. O M quer dizer mensurável. Portanto, para nós decidirmos num objetivo,
nós temos que ter a possibilidade de medir este objetivo. Por exemplo, se nós dizemos que queremos crescer 40% num ano fiscal, temos que atribuir esse objetivo já à nossa equipa e os objetivos podem ser diferentes, depende da posição do indivíduo que está a tomar a posição na equipa. Portanto, para ser mais específico, nós temos que, como empresários, temos que dar as ferramentas ao pessoal da nossa equipa para poderem planear e poder analisar e comparar e medir o progresso no fim e realmente ver se aquele crescimento foi atingido e se não foi atingido, qual foi as razões que não foram atingidas. Por isso, poder medir é muito importante. A letra A é atingível, portanto, o objetivo tem que ser atingível. A possibilidade de se atingir este objetivo depende das situações internas da empresa e das externas, portanto, não é só pôr um objetivo sem olhar o que é que a empresa pode fazer, não é? Pode oferecer à equipa para atingir esse objetivo, mas também não ignorar o que acontece na economia fora da empresa, que às vezes são situações que não se pode controlar, mas já compreendendo o que é que se passa é uma maneira de se controlar e ter a certeza que nós podemos atingir esse objetivo. A letra R quer dizer para relevante. O objetivo tem que ser relevante e realístico, não é? Porque se não for realístico, não é possível atingir e a equipa, quando se dá objetivos que não são realísticos, que vai criar frustração e acaba por falhar e criar um ambiente negativo na sua empresa. A letra T é para time-bound. Tem que ser definido o tempo limite para criar perspectiva dentro da sua equipa, também para medir o sucesso e progresso do plano. Portanto, nós estamos agora acabando o programa, portanto, quero deixar-vos com uma dica para os empresários, que o mais importante é, nesta altura, podem tirar um dia fora, sem interrupções de trabalho ou de família, só se sentarem no seu quarto, não é, com o seu computador e tentarem refletir no ano passado o que é que correu bem, o que é que não correu bem e usar essa informação no seu planeamento do ano que vem. Portanto, chegamos agora ao final do nosso programa. Se tem ainda alguma pergunta, contate-me diretamente e até à próxima. Logo após o intervalo, não perca a opinião dos canadianos sobre a polêmica em torno da renúncia da agora ex-governadora-geral canadiana, a nossa ronda internacional e o segmento Saúde e Bem-Estar. Há mais de 40 anos que a Firma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Firma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Firmas Food para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Connosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade.
Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. O quê? Fale mais alto, pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nos hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Estamos de regresso e falamos agora sobre política. A renúncia de Julie Payette ainda gera muita polêmica no Canadá. Um novo inquérito revela que a esmagadora maioria dos canadianos é contra a pensão vitalícia que a ex-governadora geral tem direito. O estudo conclui ainda que o apoio à monarquia no Canadá registrou a maior queda da última década. Julie Payette pediu desculpas pelas acusações de bullying no Rideau Hall, mas os canadianos não parecem dar tréguas. É o que sugere um novo inquérito do Instituto Ipsos. Uma esmagadora maioria de 80% acha que a ex-governadora-geral não tem direito a uma pensão vitalícia no âmbito da renúncia. A lei é generosa com antigos governadores gerais. Além de receberem uma reforma anual de $150 mil até ao fim da vida, têm direito a uma conta para fazer face a despesas relacionadas com antigos cargos. Gastos esses que podem ascender aos $200 mil por ano. É ainda frequente receberem bolsas de muitos milhões de dólares para poderem criar fundações. Mas a maioria dos canadianos não concorda. Além de condenarem a pensão específica de Payette, 72% são contra as contas de despesa atribuídas a qualquer ex-governador-geral. Questionados sobre se é adequado que os contribuintes paguem essas despesas, 41% disseram discordar totalmente. Só uma tímida parcela de 6% considera ser aceitável que os canadianos tenham esse encargo. Por outro lado, o inquérito mostra que o apoio à monarquia está a cair. 60% acham que as ligações do Canadá com a coroa britânica devem ser cortadas com a morte de Rainha Isabel, em contraste com os 52% que tinham o mesmo discurso no ano passado. É o valor mais alto de contestação à monarquia da última década. Avançamos com as notícias recentes da atualidade internacional. Os destaques noutros países estão todos os dias nos telejornais da CMC-TV. Há precisamente um ano, na segunda semana de fevereiro, o novo coronavírus já fazia vítimas mortais na Europa e mostrava que eram precisas medidas extremas para combatê-lo. Itália entrou em alerta. Primeiro foi a região da Lombardia, obrigada a confinar para travar a propagação do vírus. Mas quando a região já podia respirar de alívio, a infecção rapidamente se espalhou e em menos de um mês o país parou. Confinamento geral, uma medida sem precedentes. Imagens como esta repetiram-se depois um pouco por todo o mundo. Um ano depois, Itália atravessa já a terceira vaga da Covid-19 e arrisca-se a enfrentar um novo confinamento geral para travar a incidência da estirpe inglesa que atinge o país. Em 2021, o foco é a vacinação, a meta, a imunidade de grupo. Itália já administrou 3 milhões de vacinas, 1.200.000 já completaram o esquema, levando as 2 doses. No Reino Unido, mais de 15 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Viajar para o Reino Unido vai passar a incluir uma quarentena de 10 dias à chegada, caso as pessoas venham de países de elevado risco. Com o avanço da imunização, começa a discussão para se saber quando serão aliviadas as medidas de confinamento em vigor desde o início de janeiro. Desde o início deste terceiro confinamento que o país vê as taxas de infecção, hospitalizações e mortes diminuírem. A Comissão Europeia confirmou que a farmacêutica Moderna vai entregar menos doses da vacina durante o mês de fevereiro, mas é esperado que em março recupere o ritmo de distribuição. O atraso anunciado pela Moderna é o terceiro que afeta os planos de vacinação
dos países da União Europeia. Até agora, Bruxelas recusou-se divulgar o calendário de distribuição acordado com cada uma das empresas farmacêuticas nos contratos de compra antecipada das vacinas, mas os atrasos significam uma quebra no número de vacinas disponíveis a rondar os 50% nesta fase. Um grupo de pessoas que patinava no gelo num canal de Amsterdão, na Holanda, acabou por ter de ser resgatado por populares depois da camada superior deste canal, que estava congelada, ter quebrado, e estas pessoas acabaram por cair e por mergulhar nestas águas geladas de Amsterdão. Aqui vemos uma primeira tentativa deste grupo de pessoas a tentar sair do meio do canal e vemos que a situação se complica, não conseguem sair pelos próprios meios e acabam por ter de ser resgatados por populares. Todos os domingos, já sabe, pode acompanhar com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente, informações que nos garantem saúde e bem-estar. Olá e bem-vindo a Saúde e Bem-Estar. O meu nome é Carlos Valente e hoje vamos falar sobre as qualidades de aparelhos auditivos e os accessories. Bom, quais são as qualidades? Alta qualidade, média qualidade, mais baixa qualidade. Quais são as diferenças? Em geral, uma qualidade alta é uma tecnologia, é o computador que está dentro do aparelho que é melhor. Okay? O que é que interessa saber que é melhor? Qual é a razão que vai ajudar melhor na vossa vida? Sendo uma tecnologia mais alta, tem a possibilidade de ajudar a pessoa a ouvir melhor em todos os sítios. Se for um sítio normal, não é necessário ser uma coisa muito complicada. O computador está lá dentro do aparelho, mas em sítios barulhentos, que é onde as pessoas têm mais dificuldade de ouvir, o aparelho é mais esperto. Percebe, isto é barulho que estou a ouvir aqui deste lado. Eu vou tentar reduzir este barulho para captar as vozes das pessoas. O aparelho tem a esperteza, a tecnologia para saber que as vozes têm sons diferentes. Sons agudos, sons fundos, os vogais, os consoantes, e sabe que isto é uma voz. Neste caso, o aparelho tenta em apanhar as vozes da pessoa. E o barulho é constante. Esta é a primeira coisa que o aparelho pode fazer. Agora, a segunda coisa é, se o barulho vem deste lado, este aparelho diz assim, olha, estou a ouvir barulho deste lado, eu vou reduzir estes sons para tu poderes captar, ouvir melhor as vozes das pessoas. Só estão a comunicar um com o outro. Sendo a alta qualidade, tem mais algorithms, é a palavra que usam os mathematicians, para poder reduzir os barulhos e ajudar a pessoa a ouvir melhor. Esta é a primeira parte da qualidade. Agora, a segunda parte da qualidade é as accessories que o aparelho tem. Tendo vários accessories, a pessoa vai ajudar a pessoa a ouvir melhor em outros casos mais complicados, quando for a ver um filme, quando estiver no carro, quando estiver a trabalhar com os amigos ou num restaurante. Em geral, há 4 tipos de accessories. Há primeiro o nosso telefone próprio, o cell phone. Muitas vezes os aparelhos conseguem ligar ao nosso cell phone. Quer dizer, quando a minha mãe me telefona, e se eu tiver os aparelhos nos meus ouvidos, o som da voz do telefone vai diretamente aos meus aparelhos. Basta eu dar aqui um toquezinho, aceita o telefonema e posso estar a falar com a minha mãe. É conveniente, mas mais importante, a pessoa ouve melhor as vozes da pessoa que está no telefone. Esta é uma. Agora, no telefone há tantas diferentes maneiras, tantas coisas que pode fazer com o telefone, em especial os iPhones agora que temos, que vai ajudar a pessoa a ouvir melhor. Segundo, temos o remote control. O remote control dá a flexibility da pessoa poder aumentar o volume dos aparelhos, de reduzir o volume,
a dizer o aparelho, estou num ambiente diferente, eu quero que ouves as vozes aqui ao pé, não tantas vozes ao longe, e tendo estas opções, a pessoa vai ouvir melhor. Isto é o remote control, que é uma coisa que ajuda imenso a ajudar a pessoa a ouvir em vários sítios, com licença. Depois temos este aqui, que é um dos melhores que eu tenho. Este é uma caixa que se usa ligada à televisão. Na televisão, a pessoa vai receber o som da televisão diretamente aos aparelhos de ouvir. Não é um som acústico, não interessa se há barulho no quarto, o som da televisão vai diretamente aos aparelhos para a pessoa poder perceber, sem aumentar o volume, o que estão a dizer na televisão. É fantástico. Pessoas gostam tanto. Às vezes têm uma melhor resposta com isto do que temos com os aparelhos auditivos. E depois, finalmente, é este aqui, que liga-se aqui à camisa. Este aqui é para dar à pessoa que está a conversar. Só se a pessoa que não está a ouvir bem estiver num sítio no mercado, ou no restaurante, ou em casa até, e não consegue ouvir bem, a esposa pode falar, ter isto ao pé da camisa dela, ligado à camisa ou ao vestido, e o som vai daqui diretamente aos aparelhos para a pessoa poder ouvir melhor. É o que nós queremos. Estamos ao fim. Esta foi a nossa conversa de hoje. As qualidades dos aparelhos, quais são as diferenças e os accessories para ajudar a pessoa em vários sítios na vossa vida para entender melhor a vida, não é? Muito obrigado, agradeço pelo vosso tempo. Até à próxima! Para ver em instantes, a Netflix planeia novos investimentos no Canadá. Mais destaques da atualidade canadiana e a mensagem do pastor Rui Nunes. Aguardem. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite. Há uma solução confortável que garante resultados. Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz. Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa. Oportunidades de emprego e rendimentos para o Canadá. A Netflix planeia abrir o seu primeiro escritório no país, em Vancouver ou em Toronto. A novidade é avançada pela gigante do entretenimento. A notícia foi avançada no site da Netflix. A plataforma de streaming mais popular do mundo vai reforçar a sua presença no Canadá. Planeia abrir a sua primeira sede corporativa no país em data e local ainda por avançar. À imprensa canadiana, a empresa norte-americana diz estar na dúvida entre Vancouver e Toronto. Qualquer que seja a cidade, a abertura do escritório vai criar dezenas ou até mesmo centenas de postos de trabalho. Foi há 10 anos que a Netflix entrou
entrou pela primeira vez na casa dos canadianos. O anúncio da abertura do escritório representa mais uma aposta da gigante de entretenimento no Canadá. Além disso, planeia construir um hub de produção em Toronto, como anunciado em 2019. Fundada em 1997 e sediada em Los Gatos, na Califórnia, a Netflix começou por fornecer serviços de aluguer de filmes. Hoje é a maior empresa de streaming do mundo. Contabiliza neste momento quase 204 milhões de subscritores, sendo que mais de 36 milhões aderiram ao serviço em 2020. A maior parte das novas assinaturas surgiu na primeira metade do ano passado, efeito direto do primeiro confinamento à escala global decorrente da pandemia. Fique agora com mais algumas notícias recentes no Canadá. Depois da ordem de ficar em casa para toda a província decretada no Boxing Day em dezembro, o governo de Ontário decidiu suspender o Stay-at-Home Order em 27 das 34 unidades de saúde. O levantamento das restrições decorreu no dia 16 de fevereiro e as regiões sem a ordem seguem as medidas estipuladas pelo Código de Cores adotado pouco depois do início da pandemia. Em lockdown, na Grey Area, permanece a região de Niagara. No verde, que é a classificação com menos restrições, estão as unidades de Leeds, Granville, Lanark e Temiskaming. As regiões de Toronto, Peel, York e North Bay Parry Sound são as localidades que continuam sob o pedido de permanência em casa. Apesar disso, estas regiões foram autorizadas a reabrir as escolas depois de um período de aulas online. Stay at home. Fiquem em casa foi o grande lema de 2020. Já se passou quase um ano desde que os profissionais de saúde e políticos pediram aos canadianos para ficarem e trabalharem a partir de casa. Foi a solução imediata no começo da pandemia e só foi possível porque a tecnologia ajuda ano após ano. O mundo tornou-se numa autêntica aldeia global, mas só com a crise sanitária é que algumas questões foram postas em cima da mesa. A mensagem de saúde pública deu origem a uma grande mudança na vida dos trabalhadores. Lojas de roupa, por exemplo, tiveram de pôr artigos à venda na internet. Os desafios eram grandes, sobretudo para quem não estava a par dos avanços tecnológicos e da comunicação que se faz em rede. Para os restaurantes no centro de Toronto, a luta é bem maior. O aluguer dos espaços é caro e sem agentes do mundo, a vida complica-se para a restauração. James Rillett, vice-presidente da Restaurants Canada, alerta para as dificuldades que atravessa o setor. Um dos setores mais afetados pela pandemia foi o da restauração. Os empresários foram obrigados a inovar para que restaurantes e bares não fechassem as portas. Neste cenário difícil para o setor, empresários luso-canadianos como Patrícia Borges, do Calor a Bar, não se intimidaram. O bar e grill com espaço para eventos continua a funcionar e comemorou mais um aniversário. São para já 8 anos de casa, sempre com um serviço de primeira qualidade para a comunidade luso-canadiana e não só. Estive recentemente em conversa com a empresária que nos contou os desafios que está a enfrentar. Altos e baixos, como todos nós vivemos, a vida é assim mesmo, nem tudo é um mar de rosas, não é? Tem que ter espinhos, senão não sabe bem. E, portanto, o calor nesses anos tem sido muitos desafios e acho que o maior desafio é ano a ano e todos os dias, porque todos os dias há coisas novas, todos os dias há desafios novos e enfrentar a nossa comunidade. Os clientes hoje estão um bocadinho mais exigentes, exigem um bocadinho mais da restauração e nós temos que sempre estar prontos e atentos e servir sempre do nosso melhor, tanto da qualidade da cozinha, dos produtos, da confecção e o próprio serviço em si, assim exige. Portanto, e foi assim os 8 anos do Calor e mais talvez nesses últimos anos, né? Acho que estamos nós todos a viver um ano diferente. Acompanhem a mensagem deste domingo do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança. Dando continuidade à reflexão da semana passada sobre os rótulos negativos que afetam as pessoas, hoje saiba como evitar que também sejamos nós a fonte de palavras negativas para os outros. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma Luz, caminho, uma solução para si. A esperança sim,
há esperança para ti. Olá, no último programa falámos de rótulos. Títulos que muitas vezes nós recebemos de outros e que têm um impacto bastante negativo na nossa vida. Ou seja, palavras que outros repetidamente dizem para nós e sobre nós e que acabam por, consciente ou inconscientemente, afetar a nossa vida. Palavras tais como és incompetente, não vais conseguir, burro, desajeitado, gordo, feio, entre outras. Tais palavras, quer queiramos, quer não, acabam muitas vezes por influenciar e condicionar a nossa vida. Não apenas no presente, como no futuro. Vimos por isso como é importante, mas também possível, e repito, possível, desfazermos-nos de todos os rótulos negativos que possamos ter recebido no nosso passado. Mas hoje quero enfatizar não os rótulos que os outros nos atribuem, mas aqueles que somos nós a atribuir. Ou seja, não no que os outros nos dizem, mas naquilo que porventura estamos nós a dizer aos outros. Ou seja, o que falamos sobre os outros e para os outros. E é importante pararmos para pensar bem sobre isto, pois é fácil detectarmos o mal que os outros nos causam, mas é igualmente importante avaliarmos se porventura não estaremos nós também a fazer o mesmo. Então, há que pensarmos que tipo de palavras estamos nós a dizer aos outros. Que tipo de palavras estamos nós a dizer sobre os outros? Você poderá pensar, mas eu não sou uma pessoa má. Deixe-me dizer-lhe que não é disso que se trata. Não tem a ver com sermos pessoas boas ou não, pois independentemente de sermos pessoas bem intencionadas, com boas intenções, ainda assim podemos dizer que palavras que não são boas. E isso acontece não apenas quando estamos zangados, mas também em circunstâncias normais do dia a dia em que nem sempre nós nos apercebemos. A verdade é que, mesmo sem qualquer má intenção, por vezes dizemos coisas que podem tornar-se em rótulos negativos na vida dos outros. E isto é uma coisa que acontece frequentemente e em especial em círculos de relacionamentos próximos, tais como na família ou com colegas de trabalho, na escola, por aí fora. Em tom de brincadeira ou não, com consciência ou não, isto acontece. E a verdade é que as nossas palavras têm poder, pois influenciam a vida dos outros. A Bíblia diz-nos que a morte e a vida estão no poder da língua. Então precisamos, sim, de ser mais cuidadosos com o que dizemos aos outros. Seja ao marido, seja à esposa, seja aos filhos ou aos outros. Sejamos mais cuidadosos com o que dizemos. Tenho um desafio ainda maior para si, para que você possa dar mais um passo ainda. Procure usar as suas palavras como instrumento para construir e levantar a vida dos outros. A Bíblia diz em Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. E este é o desafio que Deus nos dá, que as nossas palavras sejam como o favo de mel e tragam benefício à vida dos outros. Ou seja, se for para dizer algo, se for para rotular, que seja para bem, que seja para atribuir bons rótulos aos outros, pois é disso que todos precisamos, de quem contribua para o bem. E por isso deixo-lhe um desafio prático. Faça este exercício com a sua família e amigos. Durante esta semana, procure dar um elogio a alguém, seja pessoalmente, por telefone, por escrito. Dê a alguém uma palavra de elogio. Elogie algum traço da sua personalidade,
ou caráter, das suas habilidades ou outro aspecto, mas diga algo positivo acerca dessa pessoa. E não diga apenas uma vez, diga e repita para que as suas palavras fiquem gravadas como marcas e rótulos positivos na vida dessa pessoa. Lembre-se do que está escrito. As palavras agradáveis são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Eu chamo-me Rui Nunes. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Obrigado pela sua companhia e que Deus o abençoe. Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Daqui a pouco, não saia daí que temos desporto canadiano, entretenimento, oportunidades de emprego no Oderland e fado nos hospitais portugueses. O intervalo vai ser bem rápido. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Get amazing results. Acreditamos que uma imagem vale 1000 palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirasystems.com. Começamos esta última parte do CMC-TV em Destaque de hoje com os Açores. Acompanhe agora o resumo dos conteúdos do Açores em Destaque desta noite. O programa vai para o ar todos os domingos, a partir das 21 horas na CMC-TV. Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana, um programa de muita cultura, muito entretenimento e que lhe traz o que de melhor se faz nos nossos Açores. Este processo, portanto, começa pela pesagem da farinha, portanto, vamos misturando a farinha com os restantes ingredientes, com o fermento, o açúcar, os ovos, o leite, a manteiga, tudo isso é batido à mão, porque não pode ter massa, não pode ter máquinas, porque assim que houver uma máquina já não é um produto artesanal. Tem que ser batido à mão e depois de estar bem amassado, ela vai descansando. Depois de descansar, eu coloco sempre pouca quantidade de fermento, daí tenho uma levedação lenta. Depois de levedar, faço umas bolas, ela é tendida. Depois de ser tendida, então, ela passa à fritura e é colocada com açúcar. O Algarve este ano faz 475 anos que foi elevado à cidade.
E esta exposição veio ao encontro da vontade da Câmara Municipal de Ponta Delgada de comemorar essa data e haver no Instituto Cultural de Ponta Delgada uma coleção fotográfica digital com muitas imagens da cidade de Ponta Delgada. Portanto, juntar o útil ao agradável, digamos assim. E qual é, portanto, consegue destacar aqui algumas das fotos aqui expostas? É difícil, claro que eu tenho algumas favoritas. A fotografia que serve de cartaz à exposição, uma fotografia muito interessante, que é da zona das antigas portas da cidade, com muita história para contar. Há uma outra fotografia do antigo Café Miranda, também acho muito interessante, ali que ficava ali em frente às portas da cidade. Há uma fotografia do campo de São Francisco, também muito interessante. Há várias fotografias da cidade, que cada uma conta uma história diferente. Quando conta algo, torna-se muito mais interessante. A importância desta fábrica, do chá Porto Formoso e do próprio, toda a cultura agrícola do chá e a transformação industrial tem uma importância económica e social muito grande, principalmente aqui para a costa norte da Ilha de São Miguel, nomeadamente o Concelho da Ribeira Grande, porque era uma atividade que dava bastante trabalho, principalmente à mão de obra feminina durante os meses de verão. Não nos podemos esquecer que a colheita do chá é uma colheita sazonal, começa geralmente nos finais de abril e prolonga-se até aos finais de agosto e início de setembro. A planta aprecia bastante a umidade, mas também requer alguma temperatura, algum calor para se desenvolver. E é só nessa época de verão que realmente nós praticamos a colheita e transformamos o chá aqui na fábrica de chá Porto Formoso. Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. Quem é fã de hóquei tem agora uma importante plataforma para aceder a vídeos e dados que estão disponíveis também a jogadores, executivos e treinadores. É o resultado de uma parceria entre a NHL e a Amazon Web Services. Uma parceria inédita entre a NHL e a Amazon Web Services vai garantir que todos os vídeos e dados da Liga de Hóquei fiquem disponíveis numa plataforma de armazenamento de dados da Amazon. Esta tecnologia vem permitir uma visão panorâmica dos jogos com o auxílio de novos ângulos de câmara, da realidade aumentada, da inteligência artificial e do machine learning, acessível a jogadores, treinadores, executivos e fãs. De acordo com um dos executivos da NHL, o ponto de partida para este projeto é classificar e ter acesso às informações sobre a velocidade de cada jogador e de todas as suas estacadas em tempo real. A inteligência artificial da Amazon vem criar a longo prazo um algoritmo com base nas informações dos vídeos e dos dados inseridos na plataforma, que se revertem numa avaliação personalizada e estatística da performance de cada jogador, da equipa e até mesmo de fãs. A NHL é a quinta liga desportiva a adotar esta tecnologia da Amazon Web Services depois da NFL, da Fórmula 1, da Bundesliga. A vacina já está aí, o isolamento desde dezembro achatou a curva de contágio e, ao que tudo indica, já na próxima primavera será possível divertir-se no Canada's Wonderland. O parque de diversões deve reabrir depois de ficar fechado durante meses e está até mesmo a oferecer vagas de emprego. É um autêntico Parque das Maravilhas. A abertura inaugural aconteceu em maio de 1981. Já se passaram quase 40 anos. E o Canada's Wonderland continua de pedra e cal em Ontário. De lá para cá, só a pandemia da Covid-19 travou a sério as 70 atrações de um dos locais mais visitados de toda a América do Norte. A melhor notícia chegou em janeiro do presente ano. O Canada's Wonderland está prestes a reabrir. Em maio, o conhecido País das Maravilhas pode mesmo voltar a ser falado, fotografado e partilhado em todas as redes sociais. Vai ser difícil parar os amantes da adrenalina, apesar da organização querer cumprir todas as orientações das autoridades de saúde provinciais. Mas tem de as seguir se quiser reabrir na primavera.
Além da boa nova, o parque quer ver preenchidas as 70 vagas de emprego que colocou à disposição no próprio site. São precisos salva-vidas, caixas, vendedores, equipas de manutenção, ainda paisagistas e supervisores. O salário pode ir dos 14 aos mais de $20 por hora. Se tudo correr como planeado, o mundo vai saber, até porque falamos do dono e senhor das montanhas russas mais apaixonantes de todo o planeta. Ao todo são 17, sendo que uma delas é de mergulho e impõe respeito, muito até. É conhecida por ser a mais alta, rápida e longa do mundo. Um passeio para os amantes. O Canada's Wonderland é também dono e senhor de outros recordes. Em 2018 foi o parque de diversões sazonal mais visitado em toda a América do Norte. No ano seguinte recebeu qualquer coisa como 4 milhões de visitas. A pandemia travou novos recordes, mas acreditamos nós que a história não fica por aqui. E vejam que bela iniciativa da fadista Cuca Roseta para ajudar a aliviar o estresse dos profissionais de saúde numa ação solidária, levou o fado a 7 hospitais portugueses. Por momentos, a pressão de quem está na linha da frente no combate à Covid-19 alivia-se ao som do fado. Negrita, de cara quente, cintura aflita, de pés marcados de mão vivida, ombros soldados de fé dorida, que dança, cabelo ao vento, chicote em trança, olhar deserto de quem não cansa, no balançar do seu balancé. Em trança toda a poesia de mão na anca, roda na saia toda a esperança de sua tristeza de rodapé. Cuca Roseta esteve na última semana em 7 hospitais do país numa ação solidária de homenagem aos profissionais de saúde. Em breves atuações, a artista quis desta forma retribuir o esforço de quem tem feito tanto. Eu acho que isto, acima de tudo, é mesmo um ato de amor para eles, para os profissionais. Nós vimos isso ao longo dos hospitais todos que fomos. Os profissionais com lágrimas a escorrer, que estão totalmente desgastados e cansados, que não têm tempo nem para respirar, não levantam a cabeça, e eles poderem ter esta lefada de ar fresco foi super gratificante. Olha a roda daquela saia, dá 3 voltas inteiras no ar e não há forma de que caia, deixa tudo de queixo a tombar. Uma ação bem acolhida por quem também precisa de descanso. Nós tivemos um ano muito difícil, um ano que foi um ano de trabalho, de luta, de trabalho em situações muito difíceis, e ao ver que o nosso trabalho desperta esse tipo de sentimento de uma artista como é a Cuca Roseta, sentimos-nos premiados, sentimos-nos de certa maneira recompensados. Isso é importante para nós recuperarmos o ânimo, para continuarmos a trabalhar e continuarmos a dar o nosso melhor. Música com Esperança arrancou há uma semana no Centro Hospitalar do Baixo Voga, em Aveiro. Seguiram-se atuações em Gaia, Porto, Coimbra, Évora e Faro. Em Cascais, agradeceu-se o gesto com um aplauso. E com esta bela atitude, terminamos o CMC-TV em Destaque de hoje. Não se esqueça que para ter acesso a todos os nossos conteúdos, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bel5 e adicionar o canal 893. Dê uma vista de olhos também nas nossas redes sociais, sempre atualizadas. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Liuna.